Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre A Revoada, de Gabriel Garcia Marques. A Revoada, também conhecido como O Enterro do Diabo, foi o primeiro romance publicado pelo Gabriel Garcia Marques em 1955. Então, este aqui foi o precursor de todos os romances do Gabo que a gente ama. E aqui neste livro, nós já vemos que o Gabo mostrava a que veio logo no início, né, com seus 20 e poucos anos, já escrevia magistralmente, já empregava as palavras de uma forma poética e bonita e já prendia a nossa atenção como ninguém e utilizava de alguns recursos, como ter 3 narradores. Então, aqui na Revoada nós vamos ter 3 narradores e a história se passa em Macondo. Sim, a mesma Macondo de 100 Anos de Solidão, né? O 100 Anos de Solidão foi o primeiro livro do Gabo que eu li e foi o primeiro livro que eu fiz resenha aqui neste canal. Então, a estreia aqui do Velejando por Livros foi falando sobre 100 Anos de Solidão. E, né, vou deixar aqui nos cards, apesar de eu não gostar muito dos meus primeiros vídeos, eu falei muita coisa, né, interessante sobre, então eu vou deixar. E desde que eu li 100 Anos de Solidão, eu digo que eu terminei o livro, né, mas Macondo nunca saiu de mim. Uma parte minha ainda vive em Macondo, né? Esse livro fez uma revolução pra mim, foi um dos livros mais incríveis que eu li na vida. Então, pra quem também tem esse amor todo por 100 Anos de Solidão, é bem legal ler A Revoada, porque a gente vai conhecer uma Macondo antes dos acontecimentos de 100 Anos de Solidão. E claro, né, alguma coisinha tem que ter, né, alguma citação ali, então Coronel Aureliano Buendia é citado aqui neste livro. E aqui nós vamos ver bem o início de Macondo, né? E o que é a história, então, da Revoada? A história principal aqui é o enterro de um médico que chegou há muitos anos atrás ali em Macondo, né? Ele era um forasteiro que chegou ali e por alguns motivos ele se tornou uma persona não grata em Macondo. Então o povo da cidade toda não gosta dele, né? Detesta, na verdade. E o cara morreu, né? Começa ali com ele morto e nós vamos ter a visão, então, de 3 personagens. De um velho coronel, que é o único amigo que este médico tinha, a sua filha, de aproximadamente 30 anos, e o filho dela, né? Um menino ali, uma criança. E os 3 estão, então, nos preparativos do corpo do médico, né, no velório ali, para fazer o sepultamento dele. E desde o início fica bem claro que o velho coronel tá cumprindo como obrigação, né? Não é que ele gostava muito do amigo dele, mas ele tá ali por uma obrigação, né? Que depois, durante o livro, a gente acaba entendendo, né? Por que ele está fazendo questão de arrumar, de preparar o corpo, de sepultar, né, de dar um enterro digno para este cidadão. E para não ir sozinho, ele acabou então levando a filha dele junto, né, a Isabel, acho que é Isabel o nome dela, e ela, por sua vez, acabou arrastando o filho dela, né, também ali para fazer companhia também, né, mas eles não querem estar ali. Nenhum deles quer estar ali, eles estão nessa casa, então, que este médico vivia recluso, uma casa fechada, né, que ele não abria. Então eles estão ali na penumbra, com muito calor, é sempre quente, né, lá na Macondo, né, é uma cidade fictícia que se passa em algum lugar da Colômbia, né. Sabemos hoje em dia que muito provavelmente o Gabo se inspirou em Aracataca, que foi a cidade que ele nasceu, né, a cidade natal do Gabriel Garcia Marques. E então a gente tem aquele clima, né, tenso que vai se criando ali com aquelas pessoas que não queriam estar ali. E nos perdemos nos pensamentos deles, né? Então, cada momento algum vai narrar ali alguma coisa, tanto que está acontecendo no momento quanto o passado. Aí que nós vamos entender, né, quem que é aquele morto. Nós vamos entender que as pessoas, então, de Macondo não queriam que ele tivesse um enterro digno, né? Queriam que ele perecesse, queriam sentir o cheiro da carne dele em putrefação, que para eles era aquilo que ele merecia.
E também nós vamos ver algumas coisas sobre a vida dessas pessoas, principalmente sobre a vida da moça, né, da filha do coronel. Inclusive vai pensar ali muito no marido dela, no pai daquele guri que tá ali junto. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de cada um deles, né, cada um com os seus pensamentos. As partes que eu mais gostei foram as que são narradas pelo velho coronel, né? Porque é aí que a gente vai entender melhor sobre o morto de fato, né? O que aconteceu, toda a história dele. Mas também o ponto de vista da filha é bem interessante, principalmente as coisas da vida dela mesmo, né? Como eu falei, que fala ali do marido. O ponto de vista do menino, a gente vê mais um menino que não queria estar ali, pensando nos amigos, no que ele vai fazer, né? Mas também contando algumas coisas do ponto de vista dele que estão acontecendo ali naquele momento se torna interessante, né? Então, todo aquele exagero poético que às vezes o Gabo emprega nas suas frases, a gente vê bastante no ponto de vista do menino, então é bem interessante também. É um livro super fluido, ele é bem curtinho, eu li em 2 dias, ele me pegou bastante, né? Então é um pequeno livro, mas um livro muito potente, né? Como eu falei, ele já mostra, assim, o que o autor veio, né? Com seus 20 e poucos anos, seu romance de estreia, a gente já tem uma obra, assim, excelente, na minha opinião, que eu recomendo para todos os fãs do Gabriel Garcia Marques, né? Não vemos muito do realismo fantástico aqui, mas mesmo assim é um livro que eu considerei muito bom, ótimo na verdade, né? Eu mergulhei muito nessa história. Ele é um livro um pouco pesado, assim, né? Porque ele vai construindo esse clima tenso, então tudo se torna, assim, muito pesado, né? Até a própria situação ali do morto, né? Então, a morte também é um tema que ele gostava de tratar, a morte e a solidão. A gente vê isso em muitos romances, em muitos contos dele, e aqui não é diferente. Já na sua estreia, ele traz muito isso da morte e da solidão. E aquela pitadinha de 100 anos de solidão, né? Puro suco de Macondo nós temos aqui. E funcionou muito bem. Eu me arrependo de não ter lido antes esse livro, mas, né, enfim, tô lendo aos pouquinhos a obra dele. Fiquei muito feliz de ter concluído essa leitura agora na finaleira de 2023. Com certeza vai figurar aqui entre os meus favoritos do ano, porque realmente gostei muito mesmo. No final dele, só que eu achei que ele deixou algumas pontas soltas, né? Algumas coisinhas não tem respostas, mas fazem a gente pensar, né? Pode ser qualquer coisa. Então, também, né? É uma coisa que acontece, né? As obras do Gabo, a gente termina e fica pensando nelas um tempo. Eu sempre fico ainda vivendo um pouco, né? Dentro das obras dele ali, fico analisando aqueles fatos, mas o que aconteceu, né? Então, isso é comum também nas obras dele, né? Deixar algumas coisas assim aberto pra gente pensar. Eu acho que é por isso que tantas pessoas gostam, né, dele, porque não é simplesmente ler o livro, acabou e deu parte para outro, não. A gente fica pensando ali, a gente fica preso ali na história, analisando, pensando, querendo conversar com pessoas que leram também, né? Eu falei, nunca saí de Macondo e agora foi, né, uma nostalgia total, esse sentimento ali de voltar um pouquinho para uma Macondo diferente da Macondo de 100 anos de solidão. Achei que foi pura nostalgia para mim e me deu vontade de continuar lendo os outros livros dele, né? Já tenho alguns aqui em casa para ler que eu não li ainda. E vou continuar, volta e meia, então, trazendo alguma resenha de algum livro do Gabriel Garcia Marques, tá bom? Então me contem nos comentários se vocês já leram A Revoada, o que vocês acham, qual que é o livro do Gabo que vocês mais gostam, né? Pra quem já leu outros também. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!